Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez hoje para falar de Isaías 7, 14 e 15, dá um pulinho em Isaías 8, 3 em diante. O que está rolando aqui? Bom, a destruição de dois grandes reinos daquela época. A Assíria destruindo Síria e Israel. E aonde está acontecendo a narrativa? No reino de Judá. Para o profeta, através do profeta Isaías, para o rei Acaz. Beleza? Vem comigo então. Abre lá Isaías 7, 14 e 15. Diz assim: Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e chamará Emanuel, que é Deus conosco. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis, que você tem medo, ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo, sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve antes, desde que Efraim se separou de Judá. Bom, vamos rapidinho aqui contextualizar. A Assíria, onde fica o Iraque lá hoje em dia, era o grande reino daquela época, que tinha uma certa, pelo menos a casa achava que tinha uma aliança com a Síria, a casa lá de Judá. Beleza. Do lado da Assíria tinha Síria, que a capital é Damasco, e o rei é Rezim, filho de Remalias. Guarde esses nomes. Mais para baixo um pouco tinha Israel, que a capital é Samaria, que daí vem os samaritanos. Que o rei naquela época era Peca. Ok? Mais para baixo, onde está rolando a história, Judá, que o rei era Acaz e a capital Jerusalém. Beleza? E esse rei, a Assíria aqui, veio destruindo tudo. E dominou tudo. E quis, inclusive, dominar ali, Judá, Jerusalém, Acaz. Bom, quem é essa virgem? Essa virgem, alguns estudiosos, e também dá para aplicar essa virgem, a Virgem Maria, que deu à luz a um filho, Emanuel, Deus conosco, Jesus. Beleza? Só que a aplicação dessa virgem aqui está acontecendo numa relação temporal naquela época, para acontecimentos daquele momento, daquela época. Por isso que a virgem, inclusive no hebraico, que é onde acontece mais, o Antigo Testamento é no hebraico, a tradução não é virgem. É uma moça jovem que ainda não teve filho. No grego, lá em Mateus 1, 23, que é uma outra tradução, que aí sim se aplica uma tradução literal a uma virgem. Beleza? Então, quando é citado lá em Mateus 1, 23, essa virgem que aparece lá é realmente virgem, mas quando é citado aqui a virgem, aqui no Isaías 7, 14 e 15, é uma mulher nova, que não teve o seu primeiro filho ainda. Por isso que dá para aplicar essa virgem à esposa de Acaz, ok? E dá para aplicar esse Emanuel, Deus conosco, o filho de Acaz, que viria através dessa relação de Acaz com sua esposa, viria um menino. E antes que esse menino se tornasse adolescente e entendesse discernimento do certo e do errado, aconteceria a destruição desses dois reinos que você, Acaz, tem medo. Entende? Então esse Emanuel pode aplicar sim a Jesus, como eu falei, mas também aplicar a Ezequias, que é esse filho dessa relação de Acaz com sua esposa. Agora vamos dar um pulinho lá em Isaías 8:3, que você vai ver que fala da mesma história de formas diferentes. Beleza? Olha só. Isaías 8:3 diz assim: Então deitei-me com a profetisa e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, dá-lhe o nome, traduzindo aqui, rápido despojo, presa segura. Pois antes que o menino saiba falar papai e mamãe, a riqueza de Damasco... Onde é Damasco? Damasco, capital da Síria. Então tá falando da Síria. E os bens de Samaria, capital de Jerusalém, serão levados pelo rei da Síria. Tá falando da mesma história. Da Síria destruindo os dois reinos lá de cima. Entendeu? Bom, agora, esse menino aqui não dá para aplicar muito para o mesmo menino do versículo anterior, que fica, antes de ficar adolescente, discernir o certo e do errado. Por quê? Primeiro, porque antes dele falar papai e mamãe. E segundo, filho da profetisa. A mulher de Acaz não era profetisa. Então, pode ser que esteja dizendo aqui que esteja falando do filho de Isaías com a profetisa, que é a mulher dele. Entende? Então, como se estivesse dizendo assim, ó, Deus estivesse dizendo assim, ó, lá no 7. Olha, os dois reinos lá que você tem medo vai ser destruído pela Síria. E vai vir com tudo. E antes que o seu filho, Acaz, se torne adolescente, então vai acontecer isso. Beleza? E aí tá falando, e aí virou para Isaías, é o seguinte,
inclusive, sua mulher vai engravidar. E antes que o seu filho tenha ali 1 ano, comece a falar papai e mamãe, vai acontecer a destruição dos 2 reinos pela Síria. Entendeu? Mais ou menos nessa linha. Vamos lá, capítulo 8 ainda, versículo agora 6 e 8, que reforça esse acontecimento agora numa terceira forma de Deus mostrar essa história. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, onde fica Siloé? O rio ali, as águas de Siloé? Em Jerusalém, Judá, que flui mansamente. Então, antes que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que eram águas mansas, se alegrou então com Rezim. Quem que é Rezim? O rei da Síria. O Senhor está trazendo então os poderosas e devastadoras águas do Eufrates, lá de cima, da Síria. O Eufrates fica na Síria. Então o rei da Síria, com todo o seu poder, vai trazer essas águas. E elas transbordarão em todos os seus canais, e encobrirão todas as suas margens, e inundará Judá, cobrindo até o pescoço. Águas, na profecia, são povos, pessoas. Então aqui você pode interpretar de que Deus está trazendo as águas do Eufrates, ou seja, todo aquele exército da Síria que entrou no Eufrates, está trazendo aqui para dominar Judá, destruir Judá, que vai deixar vocês ilhados até o pescoço. Foi o que aconteceu. E exatamente essa história aconteceu. Seja lá do menino que viria da virgem, que ficaria adolescente, se ficar adolescente, aconteceria isso. Seja aqui na filha da profetisa, que antes de falar para mãe e mamãe, aconteceria isso. E aqui, das águas de Siloé e Eufrates, aconteceu essa história, com 3 formas diferentes de Deus levar para o povo, aconteceu essa história entre 750 e 730 a.C., ok? E eu quero fechar com você a parte mais linda. Sabe por que é a parte mais linda? É porque Deus sempre repreende o povo. Ele sempre repreende o povo e deixa claro o que está desagradando a ele. E ele deixa claro o que tem que ser feito para agradar a ele. E ele deixa claro qual é a recompensa do povo estar próximo dele. E olha só, se você abrir lá no 8, lá para baixo, versículo 12, diz assim: não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem. Não se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, e não aqueles deuses lá da Síria, de Damasco, não aqueles deuses que da terra de Eufrates. Tá entendendo? É ele que vocês devem temer. Dele é que vocês, esse povo, têm que ter pavor. Sim, cadê aquele povo que o povo temia? O povo de Deus, lá de Moisés. É esse povo que tem que se levantar. E olha só, Deus fecha assim essa história aqui, ó. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Sempre, sempre existe um padrão. Sempre Deus relata a sua insatisfação com o povo. E sempre é não adorar ao Senhor teu Deus e não guardar, pisar os mandamentos do Senhor teu Deus. E ele diz, se você amar o Senhor teu Deus, e se você adorar, se você cuidar e guardar os meus mandamentos, sim, eu vou te trazer paz, eu vou cuidar de você. E ele fecha assim, ó. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Quem é a descendência de Jacó? O povo de Judá. Nele porei a minha esperança. É isso, meus filhos. É isso, meus lindos. Você está triste? Está aflito? Porque está acontecendo uma mudança política, econômica muito grande? Uma crise está acontecendo e pode vir. Crise de sanidade, crise de saúde, crise econômica, crise política. Só que Deus diz aqui o seguinte: não teme com o que eles temem. Não tenha medo do que eles têm medo. Se você guarda os meus mandamentos e adora a mim como seu Deus, eu vou cuidar de você e colocarei esperança no seu coração. Essa é a promessa do seu Deus, do meu Deus, desde lá até agora. Que Deus te abençoe e até a próxima.